Bom, eu acho que eu consegui o objetivo que eu queria aqui. O que acontece? Reparou que a gente estava com uma motivação elevada? De repente a gente foi descendo. E agora eu trouxe um vídeo para vocês que deu uma levantada, não foi? Pois é, motivação é isso. Mexe com o teu sentimento, mexe com a tua cabeça, mexe com o teu coração, com o teu espírito. Esse é o tipo de filme, esse é o tipo de livro que eu tinha que assistir todo ano. Se eu pudesse, eu assistia todo mês. É por isso que eu falei com vocês que quando de manhã eu acordo e olho no espelho, eu falo: porra, Marcelo, tu tá bonito pra caralho. Eu falo: porra, tu tá show, cara. Tu vai arrebentar hoje. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu sou ser humano. O que acontece? Eu não preciso de ninguém me dizendo. Você, quando faz a apresentação, lê. Eu sei disso. Eu tenho tantas coisas para falar que se eu me ater aqui no vídeo, eu sou capaz de ficar aqui durante 12 horas falando e ensinando coisas para vocês que eu aprendi na minha vida. Que eu sei de cor e salteado. Reconhecer a importância da motivação é muito importante, como a gente viu agora. Eu preciso me motivar, eu tenho necessidade disso. É como um remédio para a doença. Existe uma doença no mundo chamada negativismo. Todo mundo dizendo que você não tem condições, que você não vai conseguir, tu é pobre, nasceu para ser pobre, vai continuar pobre. Aí eu falo: tudo bem, gente, mas porra. Aí o cara fala assim: não, tu é gordo, tu pode emagrecer, mas tu é feio, não dá para ficar bonito. Mas se tiver dinheiro, a gente faz plástica. Então resolve, porra, dá um jeitinho, dá uma arrumada. Então, gente, reconhecer a importância da motivação, entender esse ciclo da motivação. Você está alto, você está baixo, você está alto, você está baixo. Isso é normal. O que não é normal é você está alto, você está baixo. Baixo eu continuo e baixo eu vou ficar. Porra, você tem que reagir. Você tem que reagir e saber fazer as pessoas reagirem. Níveis de desempenho no trabalho, isso é super importante. Nem sempre você tem um desempenho bom, mesmo você sendo competente. E você tem que entender por quê. É uma questão minha pessoal ou é uma questão técnica? Está além dos meus esforços. Eu não estou conseguindo por causa de terceiros. Eu não estou conseguindo porque a empresa não me deu recurso. Isso também quebra o funcionário. Eu conheço muita gente numa empresa, em órgãos públicos inclusive, que eu não vou citar o nome, onde as pessoas saíram para abrir sua própria empresa. E os caras me falam o tempo todo: lá a gente não conseguia fazer nada, bicho. Não deixavam a gente fazer. Agora com a minha empresa não, vou fazer e acontecer. Então faça e aconteça. Como satisfazer a necessidade motivacionais dos funcionários? Você tem que entender isso. A gente vai começar agora a compreender isso melhor. Por quê? Porque a motivação é um sentimento derivado de emoção, como eu falei. Está ligado com você. É espírito, é coração. Você tem uma série de coisas aí que você... necessidade fisiológica, enfim. Fatores da motivação. Eles podem ser intrínsecos e extrínsecos. O que seria isso? Você pode ter dentro da empresa coisas que você consegue ali te motivar, tá? Você consegue dentro da tua família coisas que te motivam, às vezes um pai, uma mãe, enfim, coisas que dentro do teu ciclo ali, e você pode ter coisas externas também que consigam te dar motivação, tá? Posso falar para você o seguinte, caramba, me fugiu. No caso de extrínsecos, pode ser ligado a prêmios, valores, coisas que, porque coisas intrínsecas, quando ele fala aqui, ele está falando o seguinte: eu tenho coisas que me motivam por uma questão pessoal, são desejos internos meu, tá? E aí eu posso falar o seguinte: porra, eu tenho vontade de comprar um carro, eu tenho vontade de comprar uma casa, eu tenho um sonho de ter uma família, enfim. Você tem alguns motivos, alguns desejos teus internos que te motivam, né? Tem gente que cola foto de carro, né? Cola foto da casa, enfim. E você tem aqueles externos que também podem te motivar, que é no caso da PL, que é o caso da empresa, são coisas externas que
vão vir e você fala assim, pô, legal, se você atingir isso, você vai ganhar isso, né? Então, quando ele fala aqui de intrínseco e extrínsecos, ele está falando sobre isso. Líder ajuda os funcionários a estabelecer uma conexão entre a motivação e a performance. Super importante. Você tem que ser ligado ali. O cara desempenhou bem, tem uma motivação boa. E fazer isso virar uma coisa normal. Por quê? Porra, é normal essa semana, eu pegar o meu par lá, né, que trabalha comigo, e a gente fazer a dancinha. A gente fez a dancinha essa semana. Aconteceu uma coisa inédita essa semana, que a gente chegou assim, eu falei, caraca, bicho, sabe aquele lance do filme? Faz comigo. A gente não fez isso, a gente fez assim, ó. Fizemos uma dancinha, cara, parecia um filme. Eu falei assim, caraca, bicho, olha o que a gente está vivendo. A gente comemorou essa semana, cara, eu e o Carlos Felipe, a gente fez a dancinha. Aí eu falei, caraca, bicho, não é possível, tá tudo dando certo. E foi legal pra caramba, porque a gente viu que a gente vem trabalhando, que a gente vem visitando clientes, sabe? E, pô, a gente tem uma performance boa, a gente mantém a nossa motivação, pô, e veio os resultados. Então isso é legal pra caramba. O ciclo da motivação, isso aqui é muito legal, tá? Você tem a parte baixa, a parte da incompetência, a lua de mel e a alta, né? E aí o que acontece? Quando a gente chama isso aqui de fase de lua de mel, né? Na primeira fase do ciclo da motivação, inclui funcionários recentemente contratados, ou aqueles que são novos para a posição. Lua de mel, né? Você entrou para a empresa, porra, tudo maravilha, você está lá em cima, né? Porra, beleza, empresa nova, coisa e tal, tem que aprender cargo novo, né? Essas coisas todas. Aí depois você vem para a fase da automotivação, né? A fase do ciclo de motivação, que são, você tem funcionários pouco qualificados, mas que estão querendo, você está querendo trabalhar, né? Você não sabe porra nenhuma da empresa, mas tu quer trabalhar. Tu tá ali, tu tá doido para produzir, tu faz de tudo para produzir. Então essa parte, você está na automotivação, e você permanece nessa fase, você é mais rentável para a empresa, enfim. Depois você vem a fase da baixa motivação, que é a terceira fase. O ciclo da motivação inclui funcionários mais qualificados, ou seja, você está preparado, já treinou pela empresa, tá? E que continua a ser competente. No entanto, por causa dos fatores negativos, tais como tédio, insatisfação com o seu trabalho, eles estão realizando em níveis mais baixos. Isso geralmente acontece depois que você passa o tempo na empresa e você começa a conhecer um pouco a empresa, né? E às vezes você tem um cara que vem e fala assim, porra, bicho, já estou aqui há 2 anos, porra, não sai aumento nessa porra. Plano de carreira, nem pensar. Aí tu, puta, tava, né? Porra, bicho, aqui, conhece o Zé? Zé saiu. Zé tá bem pra caramba, não. Porra, bicho, o nego só vem pra ti, tipo assim. Ou seja, tu tá numa empresa ruim e não adianta você fazer. E no final, você tem a fase final, que é da incompetência, né? Que o ciclo que é o maior perigo da fase, né? Você está tão desmotivado que começa a fazer tudo errado. Aí, bicho, tu já começa a fazer até para sacanear, né? Você já começa até não vou faltar compromisso, não vou comparecer, enfim. E você é perigoso isso por quê? Porque você realmente prejudica a produtividade e prejudica a empresa. E você, como líder, o que você tem que fazer? Você tem que tentar uma maneira de mudar isso, de sempre manter, ou no mínimo, na parte alta. Como é que você consegue isso? É justamente com profissionais bem qualificados, com plano de carreira, enfim. Você tem que ter toda uma necessidade, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é mais ou menos o nível de desempenho do trabalho, né? Quando ele fala ali de low performance, né? Que é baixa performance. Baixa motivação, baixa performance. Baixa performance. Então, elas praticamente andam junto, e aqui de alta performance. Para vocês entenderem melhor isso, como avaliar os níveis de desempenho, o que acontece? É claro que isso tem que ter técnica, você tem que ter métricas, né? Você tem que ter o acompanhamento do desempenho do funcionário.
saber realmente avaliar se ele está indo bem, se ele tem capacidade, se ele está bem qualificado, se ele tem as ferramentas se ele tem as ferramentas necessárias, tá? Realizar pesquisas confidenciais para acessar informações sobre nível de motivação. Você pode usar um gestor de uma área para saber como é que está a área, fazer pesquisas de satisfação com a empresa, fazer projetos de sugestão de melhorias da empresa, tá? Enfim, o RH tem que ter essa preocupação, que é quem faz a gestão das pessoas, né? Inclusive, a gente está com uma ferramenta de produtividade muito boa, né? Então, gente, aí que vem, aqui é que a gente começa a ficar legal a apresentação, por quê? Porque aquilo tudo que eu passei, você vai falar assim, pô, eu estou cansado de saber disso. Mas só que isso é baseado em estudo, né? E aqui tem uma teoria da motivação de Herzberg, que é o seguinte, é uma coisa que eu sempre tive uma preocupação e converso isso de vez em quando com vocês, só que vocês nunca notaram, né? Agora você vai entender. Levando à insatisfação e levando à satisfação. O que acontece? A gente procura ter na empresa, a política da empresa, uma política amigável, uma política amigável na empresa. Ou seja, ter um ambiente agradável, onde a gente respeita um ao outro, onde a gente conversa, ouve as opiniões, toma as decisões em conjunto, né? Por quê? Porque é necessário. Primeiro você tem que estar bem na empresa, você tem que se sentir bem, né? Segundo a teoria de Herzberg, aqueles 3 pilares ali levam à insatisfação e à desmotivação do funcionário. E a segunda pilastra ali são os itens que você tem que trabalhar na empresa que leva à satisfação do funcionário, né? A motivação. Um é que desmotiva e o outro é que leva para a motivação. Segundo a teoria dele. Porque quando ele fala de política de empresa, ele fala dessa política de empresa que eu estou falando para vocês, que não é agradável. Quando ele fala de supervisão, ele fala simplesmente, quando você precisa supervisionar os seus funcionários, você está demonstrando para ele que você não tem confiança neles. Você precisa ter alguém supervisionando. Isso não é bom. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente de supervisão. E quando ele fala de condições de trabalho, ele está falando de coisas básicas. Onde às vezes você fala assim, pô, eu não tenho capacete para trabalhar na obra, né? Eu tenho fone de ouvido para evitar o ruído. Então ele levantou essas ideias e ele mostra aqui do lado o que seria para você levar à satisfação. Que seria a realização, o reconhecimento do trabalho em si. É realmente a valorização do trabalho. Mas a gente tem uma teoria melhor ainda, que é a hierarquia das necessidades. Essa eu prefiro, que é o que eu uso muito. Já conhece já, Felipe? Que é demais. Então, essa aqui eu conheço e essa aqui eu acho sensacional. Porque o que acontece? Se você tem suas necessidades básicas atendidas, que é o quê? Eu sempre falo isso. Meu irmão, se tu tiver com todas as tuas contas pagas, se você tiver com dinheiro no bolso, bicho, tua vida virá uma maravilha. Se você tiver segurança, sabe que tua família está em casa, teu filho está estudando, está tudo direitinho. Se você tem uma esposa maravilhosa que nem eu tenho, pô, aí fica melhor ainda. Se você tem uma autoestima de, porra, não, eu sou bom, eu confio em mim, e se você tem uma autorrealização, que pode ser qualquer uma. Qual é a autorrealização? Ser presidente, comprar um carro zero, fazer uma viagem para os Estados Unidos, ir para Disney, e tu faz, aí tu fala, pô, valeu a pena, eu consegui. Então essa teoria aqui de Maslow é que eu acho melhor. Infelizmente tem pessoas que chegam lá em cima e mesmo assim ainda não são felizes. E aí eu aconselho essas pessoas a procurarem um psicólogo. Por quê? Porque essa pessoa tem um problema interno. Ela acha que o problema dela é externo, mas não é. É um problema pessoal, é interno. Porque se você tem suas necessidades básicas atendidas, se você tem segurança, se você tem um amor, ou se você participa de clube e tem amigos, não necessariamente você precisa estar casado, você pode ter amigos e você está bem. Quando você fala amor, a gente fala amor próprio, tá? Eu brinquei aqui falando com a Cláudia, mas é um amor seu. Pode ser um amor próprio, enfim. Autoestima a gente tem que ter. E autorrealização é você falar, porra, eu estou feliz na condição que eu estou, eu estudei para isso, trabalho para isso, ganho dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu gosto, eu estou realizado. Estou tomando minha cerveja, assistindo o jogo do Vasco também, não estou feliz. Visto, é de cada um tem o seu. Se a pessoa não consegue isso, não está bem, ela realmente precisa de uma ajuda do profissional.
Então a motivação, ele traz aqui os dois modelos, o Maslow e o Herzberg. Então, um trabalha a hierarquia das necessidades, que ele julga importante, o outro a questão da satisfação e insatisfação. Por que o indivíduo está satisfeito e por que o outro está insatisfeito? E você tentar entender isso, né? Um diz o seguinte, que quando você vai atingindo, né, cumprindo as suas necessidades básicas, você vai se sentindo mais satisfeito. E o Herzberg, ele diz o quê? Que a satisfação e a insatisfação é que te leva à motivação. E o Maslow diz o seguinte, que o cumprimento, você vai atingindo as necessidades, ou cumprindo aquela cadeia, né, de necessidades, você vai se sentindo mais motivado. E o Herzberg diz que a motivação está ligada ao quê? A satisfação e a insatisfação de você estar realizando aquele trabalho. São pontos de vista diferentes, né, da própria referência que cada um tem. Né? Um procurou ir no ponto realmente da questão do sentimento, do interno. O outro, ele fala como tem, eu costumo usar aqui, né, deixa eu até passar aqui, o trabalho é a satisfação de uma necessidade. Não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Porque a gente fala assim, bicho, trabalhar eu não gosto. Você gosta de trabalhar? Se eu pudesse, eu viajava o mundo, eu queria ser milionário. Mas será que realmente você seria feliz? Eu não seria. Por quê, Marcelo? Porque eu preciso produzir. Se eu não produzir alguma coisa, eu me sinto mal. A Cláudia viajaria o mundo inteiro tranquilo. Ela já me falou isso. É de cada um, tem que respeitar? É. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade de fazer. Às vezes eu vou viajar com ela, a gente passa uma semana, 2 semanas viajando, eu acho legal conhecer cultura que não sei o quê, mas, porra, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu tenho que andar de bicicleta, sei lá, bicho, eu tenho que criar alguma coisa. É uma necessidade. Por isso é que eu falo que cada um é cada um. E eu procuro usar muita empatia para isso, me colocar no lugar das pessoas para entender, tá? E não gosto de dar uma tratativa. Viajei de mel, eu te disse, Como é que é? E no Otimel ele estava trabalhando com o Otimel. Tá. Você estava feliz, não estava? Bicho, eu já fiz viagens para a Cláudia, que foram as melhores viagens do mundo. Mas assim, porra, quando você volta, tá tudo fora do lugar. Aí tu fala assim, porra, eu vou ter que consertar tudo, ajeitar, porque se eu não estiver aqui, bicho, eu até vou falar um negócio para vocês, que eu tive pensando essa semana e é verdade. Por que eu falei aquilo? Que quando você quer fazer alguma coisa, faça. Quando você tem empresa, e eu já tive algumas, e eu tenho sucesso na empresa, graças a Deus, porque eu vejo o bem da empresa. Eu não vejo o meu bem. Sempre falei isso com a Cláudia. Porque se você é dono de empresa... Ou como funcionário também, né? E você falar, e você querer dirigir a empresa de uma maneira que satisfaça as tuas necessidades, que o funcionário é assim, o dono de empresa não. Alguns donos de empresa são assim, tipo, exemplo, todo dinheiro que entrar eu vou viajar. Adoro viajar o mundo. Ou seja, uma coisa que eu tenho um sonho, eu montei a empresa, ganho dinheiro, eu vou viajar. A empresa vai sobreviver? Então, porra, agora eu vou, deixa eu ver. Meu sonho é surfar. Não, agora eu só vou pro Havaí surfar. Né? Sei lá, se você pegar para atender as suas necessidades, a empresa não dá certo. Geralmente o empresário, ele não atende a necessidade dele, ele atende a necessidade dos funcionários. Você tem que se preocupar com as famílias. O teu, você atende quando puder e quando der. Por isso é que a maioria das empresas não dão certo. Porque o cara acha que a empresa foi criada. Tipo, eu nunca gostei de acordar cedo, então eu vou montar a empresa agora, não chego cedo. Bicho, tu liga às 9 horas da manhã, ninguém atende, 9h30 ninguém atende, 10 horas ninguém atende. 10h30 o cara, bicho, não vai dar certo essa empresa, cara. Porque o cara acha que ser dono de empresa é fazer o que ele tem vontade. Agora eu sou dono, eu posso. Tá passando até uma propaganda que fala, né? Porra, antigamente o dono de empresa era botar os outros para trabalhar e ficar rico. Só que isso mudou. Porra, mas justo na tua vez, ou seja, agora, né? Já viu essa propaganda? Cara, é bem aquilo ali, tá? Todas as vezes que eu trabalhei, que eu quis ganhar dinheiro e ter sucesso,
eu primeiro boto a empresa em primeiro lugar. Depois eu vou atender as minhas necessidades, quando der. Como satisfazer as necessidades motivacionais dos funcionários, atender as necessidades fisiológicas básicas dos funcionários, é o básico, isso aí. E é aquilo que a gente sabe o tempo todo. Depois que você tem todos esses itens completos, eu tenho uma teoria que é o seguinte: você vai produzir bem melhor. Você não tem por que não produzir, a não ser que não queira trabalhar e não goste de trabalhar. Motivar os funcionários, reter bons funcionários, comunicar efetivamente, esclarecer expectativas, fornecer feedback, estabelecer meta, reconhecer e recompensar. Alguma novidade aqui? Já falei bastante sobre isso, né? É o óbvio, né? Eu não quero me tornar ficar repetitivo, mas retenção de talentos. A Cláudia mandou uma matéria linda que eu te mandei, depois tu lê lá, muito bacana. Chegou ali? Tem pessoas saindo de empresas, indo para outras vezes para ganhar até menos, porque na empresa que ela está, ela está insatisfeita. Por quê? Porque ela não atende essas necessidades. Entendeu? É simples. Um ambiente agradável de trabalho, com pessoas honestas, um nível bom. Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Aquela empresa que tu torce para entrar, quando tu entra, tu torce para sair, né? Tu fala, puta, por que eu entrei aqui? E aí, gente, agora que tem uma surpresa legal, essa parte é muito bacana, porque é como o Felipe falou, tem certas coisas que é tão óbvio, que eu até às vezes, quando eu venho apresentar, eu falo, mas eu vou ter que falar óbvio, né? Não tem como fugir disso.